Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom, Zilda. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Zilda Zivier. Tudo bom, Zilda? Oi, Bem-vinda. Adriana, que legal nós podermos estar trazendo uma parte, um pouco desse estudo, não é? Dessa Paraxá Balak. Exatamente. A Parashá Balak, ela está em Números, capítulo 22, do versículo 2 até capítulo 25, versículo 9. Depois a Haftará está em Miqueias 5, do versículo 6 até o capítulo 6, versículo 8. A Brit Hadashah, que é a nova aliança, está em primeiro livro aos Coríntios, capítulo 1, do 20 ao 31, e Terrilim, que são os Salmos 79. Então, vamos começar? Zilda, passo a palavra para você. Vamos. Então, essa Paraxá apresenta dois personagens, né? O Balaque, que é o filho, ele é o rei de Moabe, não é? Ele é o filho de Zippor, rei de Moabe naquela época. E Balaão, não é? Que é o filho de Beor, que morava num lugar chamado Petor, perto de Eufrates, que era a sua terra natal. Então, a situação era que o povo tinha saído do Egito, né? E estava caminhando, não é? Caminhando ali pelo deserto, e houve um grande temor do povo moabita, não é? Porque já tinha as histórias e tudo que tinha acontecido com o povo israelita, não é? E estava avançando, né, em direção, passando por Moabe. Então, houve um temor, um medo do povo, e Balaque, como representante desse povo, né, ele chama o Balaão para fazer, de alguma maneira, paralisar, né, o avanço do povo israelita. Né? Então, ela é uma paraxá interessante de ser lida, porque os detalhes são muito interessantes, né? É, Balaão, ele tem a função de amaldiçoar o povo, não é? E aí a coisa já fica meio esquisita, porque Balaão conhece a história, né? E diz: olha, é meio difícil, né? É um povo que não é um povo que dá para chegar amaldiçoando, não é? Mas existia ali alguns interesses do próprio Balaão, porque o Balaque também provavelmente ofereceu coisas por esse serviço, não é? E ele se coloca a fazer o serviço, né, que Balaque havia sugerido, né? Então, o Balaão, ele prepara, né, ele sela numa jumenta, né, e vai em direção, né, ao povo israelita para poder fazer esse serviço de amaldiçoar, né? Só que tem uma história, né, bem interessante, porque isso acendeu a ira de Deus, né? E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Então, quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre as duas vinhas. A jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, não é? E o anjo do Senhor foi adiante e colocou-o num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando o anjo viu, quando a jumenta viu, ela deitou-se debaixo de Balaão. E aí o que aconteceu? Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Né? Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão:
não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Então é tremendo isso, porque o Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas vale apenas o que eu lhe disser. Sim, Então, nisso se transcorre que Balaão precisa reencontrar com Balaque, né? E toda aquela situação meio complicada, o Balaque forçando, né? Para fazer realmente as entregas, os sacrifícios, né? Em altar, animais, novilhos, carneiros, não é? E a coisa vai ficando cada vez mais complicada para o próprio Balaão. Então, ele levanta oráculos, né? Como mostrando para Balaque, eu estou fazendo prestando os serviços, né? E ele levanta aqui são quatro oráculos e aí tem o último oráculo, né? E aí, no final disso, né? Ele percebe que nada disso dá certo, né? Que não tem como amaldiçoar o povo de Israel. Que o Deus de Israel, né, é um Deus que está acima de todos os outros povos, né? Então, é assim, são detalhes que precisam ser estudados, não é? As pessoas que estiverem ouvindo, não é, essa paraxá, elas busquem esses detalhes, porque é muito rica essa paraxá de detalhes, e a gente vê, não é, como é perigoso acender a ira do Senhor, né? verdade, Como verdade. isso é uma coisa assim que precisa vigiar muito e ter muito cuidado, não é? E Sim. aí acontece algo no Números 25, né, com relação ao povo de Israel, onde ele levanta a adoração a Baal Peor, né, Adri? Então fala Isso. aí do que a gente estava conversando. Sim, só para concluir um pouco de É, Balaão, eu entendo que ele teve um encontro muito forte com o Senhor, né? Porque ele queria fazer as coisas do jeito dele, mas Deus se colocou no caminho e não deixou sair do jeito dele e queria que as coisas fossem como o Senhor determinou, né? Então, muitas vezes a gente na nossa vida, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas Deus, de uma forma ou de outra, vai nos mostrando e vai nos direcionando no caminho que Ele quer que a gente percorra. E no Números 25, como você realmente falou, depois de tudo isso que tinha acontecido com Balaão, Balaque, o povo ainda insistiu, o povo de Israel ficou um tempo em Sitim e começou a se prostituir com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, ou seja, prostituição e ainda idolatria, e o povo inclinou-se diante de outros deuses, comeu. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal Peor, ou seja, um outro deus aí, que não tem nada a ver com o nosso Deus de Israel, né? E aí o Senhor disse a Moisés: reúne os líderes do povo, no número 4 do capítulo 25. Reúne os líderes do povo e enforca-os diante do Senhor à luz do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um matará os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Olha que forte, né? Ou seja, não iria ser inocentado quem se juntou a outro deus Baal Peor. E vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade, pegou uma lança, foi atrás do israelita e, entrando na sua tenda, atravessou ele e a mulher que ele estava junto com uma lança na barriga, e com isso a praga cessou, e com isso 24.000 pessoas morreram. Olha que forte, né? E aí, na outra paraxá, Deus falou para Moisés que Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a ira de Deus sobre os israelitas
porque foi zeloso. Finéias foi zeloso, mostrando o zelo no meio deles. Ou seja, o que que a gente aprende aqui? Que Deus detesta a idolatria, a prostituição, essas coisas, e que a gente tem que ser zeloso com as coisas de Deus. Ou seja, não pode ser feito a obra de Deus de qualquer jeito. Tem que ser feito seguindo aquilo que Deus quer, fazendo tudo corretamente como o Senhor nos pede, não é mesmo? Porque não é de qualquer jeito, tem que ter o zelo, né? E em Miqueias, que é a nossa Haftará, Deus vai por esse caminho também. E eu quero citar aqui principalmente o versículo 5, Miqueias 5, 5. Ele será a nossa paz quando a Síria invadir a nossa terra e atacar nossos palácios. Levantaremos 7 pastores e 8. Ou seja, o Senhor quer estar conosco. E o versículo 8 fala justamente de um remanescente de Jacó, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, um leão forte entre os rebanhos de ovelha, o qual pisará e despedaçará quando passar sem que ninguém as livre. E no capítulo 6 ele finaliza com: devo apresentar-me com sacrifícios, com bezerros, ou seja, e ele quer que a gente seja humilde diante dele, não é mesmo? Ele quer a nossa humildade, o nosso coração, e eu até vou ler certinho aqui para vocês, tá? Miqueias 5, aliás, Miqueias 6, versículo 5. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Fitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Eterno. Ou seja, ele está lembrando aqui a Paraxá. E no 8, o que que ele fala? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Eterno pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, a gente não tem que pensar nada que a gente está acima de Deus, nem mais do que a gente é, que a gente tem que ser humilde, né? Humildade é a coisa mais importante, né? Então, eu vou voltar agora para você um pouquinho a palavra, Zilda. Então, dentro dessa paraxá, já da Brit Hadashá, nós vamos, cita-se 1 Coríntios, não é? E no versículo, na porção, versículo 1, né? Nós temos o 1:27, a gente tem essa porção toda, ela fala de poder e sabedoria de Deus, né? E no 1:27 ele diz: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, né? E ele, no versículo 30, e porém, aqui vai falar de Yeshua, né? E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, na verdade, eu acho que assim, a conclusão de tudo isso é exatamente olharmos para o poder e a sabedoria de Deus, não é? E que através, né, de Jesus Cristo, né, houve todo o Senhor usou aquilo que parecia ser fraco, não é? Aquilo que não poderia ter poder, ele trouxe através de Jesus Cristo, não é? A redenção, né? Então o Senhor, ele
nos traz o entendimento ao longo da palavra, né? Então, essa paraxá, ela é poderosa nesse sentido. O poder e a sabedoria são de Deus. Então, muito cuidado, não é? Quando amaldiçoar o povo dele, não é? Quando achar que tem poder acima da mão e do poder do Senhor, então, nós temos que entender que nós temos que estar submisso à vontade e o querer do Senhor. E que seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa. Verdade. Verdade. Acho que você concluiu muito bem e eu acho que a gente tem que deixar um Shabbat Shalom aí para vocês que estão assistindo. Espero que tenham gostado e leiam a palavra. Isso é muito importante. Shabbat Shalom, pessoal. Trabalho com muito shalom.